o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. É com grande prazer que hoje recebemos a professora Lúcia Helena Galvão, na verdade professora, escritora, filósofa. E, professora, é um grande prazer porque a senhora tem nos ajudado a entender mais sobre filosofia. É claro que todo o trabalho que a senhora faz são valiosíssimo, todas as reflexões que a gente tem feito, porém eu acho incrível essa possibilidade que a senhora, com a sua fala, com a fala simples, consegue fazer com que as pessoas, que nós, num todo, possamos entender, né? Então, quero lhe dar as boas-vindas. É um prazer estar com a senhora. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui, Gilmar. Mas eu gostaria de lembrar sempre que, na verdade, esse mérito não é meu. Eu sou uma professora de uma instituição que trabalha com a filosofia dessa forma. Filosofia, a maneira clássica, é exatamente trazer a filosofia para uma vivência, honrar as verdades com a prática, como diz Helena Blavatsky. Ou seja, uma instituição que a nível internacional trabalha exatamente com isso. Os professores são treinados dessa forma. Entendi. Essa instituição que a senhora fala é a Nova Acrópole. Isso, Ela está presente em vários países, não? isso. Hoje, cerca de 60 países. Sim. No Brasil, a Nova Acrópole tem crescido muito, mostrando que as pessoas têm tido interesse, né, Sim. por esse assunto. E uma coisa curiosa, é um trabalho totalmente voluntário? Sim, Nova Acrópole somos todos voluntários. Não temos mão de obra paga. Desde os professores até as escalas que fazemos para a limpeza das escolas, nós somos toda a mão de obra voluntária. Incrível esse trabalho. Parabéns à Nova Obrigada. Acrópole, né? Professora, eu tenho observado, inclusive eu falo de mim também, as pessoas estão mais abertas, né, para entender mais da filosofia, até porque existia hoje menos com o trabalho que a Nova Acrópole, que a senhora vem fazendo, desmistificando que é para entender de filosofia, para ler filosofia, precisavam ser intelectuais, é, meio que pessoas muito preparadas, porque normalmente nós não conseguiríamos entender. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa quebra dessas barreiras. Como que a senhora vê isso? Na verdade, quando a gente vai pesquisar um pouco sobre a origem da filosofia, nem sempre foi assim. A filosofia na Grécia ela era tomada como amor à sabedoria. Ou seja, todos aqueles que eram inquietos, tinham questões sobre a vida, queriam discuti-las para viver melhor, poderiam se dedicar à filosofia. Na verdade, se nós formos pegar tudo o que restou de obra da filosofia greco-romana, são manuais para o bem viver. A filosofia era prática, era vivencial. Agora, com o passar do tempo, na Idade Média, a filosofia foi englobada pela teologia, ela se recolhe um pouco, e esse longo período de Idade Média, quando nós retornamos para o Renascimento, começamos a sair desse ciclo, a filosofia não volta a ser mais tão terra quanto era antes. Ela fica restrita a uma camada mais intelectual, muito teórica, muito conceitual, e não volta mais para o dia a dia da vida das pessoas. E nós consideramos que nesse momento, no nosso século, a maneira como vivemos, a necessidade das pessoas é tão grande de uma explicação para a vida, de uma reflexão que as oriente, que elas têm buscado muitas vezes no mundo oriental e em outras tradições, porque nós estamos com um momento um pouco esvaziado de conceitualizações sobre a vida. Muitas vezes a política não tem tanta credibilidade, a religião não tem tanta credibilidade, as pessoas ficam um pouco soltas. Então, o que nós procuramos fazer é trazer a filosofia de volta para as suas origens, colocá-la com os pés no chão, fazer com que ela seja uma ferramenta de transformação da nossa vida. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. Trazer essa filosofia para os dias atuais. Entendi. Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Então, no início, nos primórdios, a filosofia era de acesso a todos. Sim,
né? Com certeza, E toda essa todos. mudança distanciou-nos desse conhecimento e agora a senhora percebe essa mudança de estar tomando, né, esse novo campo, que é o campo de todos nós. Há quanto tempo a senhora acha que isso vem acontecendo ou isso está acontecendo agora? Olha, nós tivemos na França, no século passado, alguns pensadores acadêmicos, inclusive, como Pierre Hadot, Giovanni Reale, que trabalhavam com essa ideia de que a filosofia deveria ser prática e vivencial. Pierre Hadot, inclusive, era um intelectual da Universidade de Paris. Ele deixa vários livros falando da necessidade da filosofia retomar o seu perfil original, retomar essa utilidade na vida do ser humano moderno, porque nós demandamos isso, precisamos disso, a sociedade carece disso. E, bom, basicamente Nova Acrópole começa em 1957, fazendo esse trabalho também. A nível internacional, fomos nos espalhando pelo mundo afora. Enfim, eu acredito que século XX já foi um século com muitas angústias, depois do pós-guerra, muitas pessoas querendo saber o porquê de tudo isso, depois da perplexidade de tanta violência de duas grandes guerras, né? Esse impacto gerou uma necessidade de respostas. E aí algumas pessoas começaram a se movimentar para fazer com que a filosofia voltasse a ser uma via de respostas práticas para a vida. Entendi, entendi. Me corrija se eu estiver errado. No início, a filosofia era traduzida como amor à sabedoria. Isso, ela significa exatamente isso. Philos mais sophos ou Sofia, né? Ah, Amor à sabedoria. Ou seja, era uma coisa inata. O ser humano que num determinado momento despertava para essa inquietude era um filósofo. Não há como alguém forçar uma pessoa a se tornar filósofo só porque fez alguns estudos. A filosofia ou brota na natureza humana ou não brota. Existe um momento crítico. Tem uma passagem que eu gosto muito da história de Sócrates, que perguntam para ele por que ele, sendo tão bom, não transformava os gregos todos em filósofos. E aí ele respondeu: minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma parteira muito boa, mas uma coisa ela não poderia fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, quem entendeu? está grávido de filosofia pode trazer isso à luz, independente de ter estudos específicos para isso ou não. Nós podemos dizer que um estudo te dá uma condição de bacharel de filosofia, mas não necessariamente de filósofo. A inquietude diante da vida te dá a condição de filósofo. Então, nós que somos inquietos em relação ao que somos, o que fazemos, aonde podemos chegar, porque na verdade a gente sempre ouve falar, ninguém tem certeza de onde veio nem para onde vai. Então, no meio disso, muitos de nós queremos encontrar soluções, ou explicações, ou referências, ou caminhos, né, de onde seguir. Então, esse é um sinal da busca pela filosofia? Sim, isso significa que já começou a haver uma inquietude por respostas mais profundas. Você não está mais só deslizando, sobrevivendo, quer viver de fato, quer deixar sua marca, quer fazer diferença para o mundo, quer sair daqui um pouco maior do que entrou, ou seja, começa a se movimentar e a querer respostas maiores. Isso é uma coisa que, uma vez que foi despertado, passou-se desse umbral, não volta mais. Ou você encontra alguém que trabalhe contigo, que te ajude a encontrar essas respostas, ou vai ficar eternamente angustiado pela superficialidade que a vida apresenta. Entendi. Mas o que a senhora sugere? São vários caminhos, mas o que a senhora, como a filosofia pode nos ajudar a trilhar esse caminho? A filosofia ajuda, em primeiro lugar, a estabelecer um sentido de vida, um ideal, saber onde você quer chegar com tudo isso. Isso é uma referência de direção fundamental. A partir do momento que sabemos quem queremos ser, seja o último dia da minha vida, diante da morte, eu quero olhar para trás e ver o quê? Que tipo de ser humano eu quero ser nesse momento? O que eu quero construir com a minha vida? Essa é a primeira coisa, estabelecer um referencial, onde você quer chegar. Depois disso, trabalhar para a aquisição dos valores necessários para que você caminhe com eficiência até esse ponto. Ou seja, a nossa é uma sociedade que não trabalha mais dentro do escopo da educação com formação em valores. A filosofia trabalha. Formação de valores como justiça, fraternidade, bondade, empatia, tá? Para que a gente possa ter um terreno bem pautado, bem trabalhado, para que possamos caminhar através dele. Entendi, entendi. E
Porque se a gente não sabe, né, professora, onde a gente quer chegar, todos os caminhos estão errados, não é? E, Então, inclusive, é aí que nascem valores, né? sim, Porque se eu te pergunto, eu estou caminhando, te pergunto, eu estou indo certo ou errado? A primeira coisa que você vai me perguntar é onde você quer chegar. Se eu digo, bom, eu quero chegar naquela porta. Se eu estou indo para lá, é certo. Se eu estou voltando para cá, é errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, corrupto, íntegro, são coisas que só nascem quando você sabe onde você quer chegar. O que é o entendi. certo e o que é o errado para quem não quer chegar em lugar nenhum? Verdade, professora. Né? Não existe essa possibilidade. O que acontece é começarmos a clonar as opiniões da sociedade sobre os valores, que em geral são muito superficiais e falhas. Sim, é verdade, é verdade. É, eu ouvi numa das suas palestras algo que me chamou muita atenção e que eu até dei risada porque nenhum de nós realmente age da forma correta. A filosofia, ela mostra, nos ajuda a trilhar caminhos para que possamos desenhar os nossos valores, para que possamos trilhar caminhos e saber aonde a gente quer chegar. Mas hoje, principalmente com esse avanço tecnológico, o mundo é online, a comunicação é muito rápida, né? E vivemos dias difíceis, porque ouvimos muita coisa que vai entrando nos nossos ouvidos, inclusive a grande maioria negativamente. E a senhora falou que assim como nós tratamos o nosso corpo da forma ideal, damos a alimentação ideal, balanceada. Aí, claro que eu dei risada porque eu não faço isso e a grande maioria não faz. E que dessa mesma forma nós poderíamos, né, alimentar a nossa mente, né, de coisas do ideal. E o ideal não é o negativo. Uhum. Então, eu imagino que se nós começamos a desenvolver essa capacidade filosófica de buscar o caminho aonde possamos chegar, onde desejamos, que é muito pessoal, eu fico pensando, recebemos tanta informação dia após dia. A gente não pode ligar mais a televisão porque só são coisas, notícias ruins, né? Então, o que é que a senhora sugere para que nós possamos nos blindar ou saber separar de toda essa coisa que a gente vive? Como é que a gente pode nos alimentar filosoficamente e utilizar de uma forma prática na nossa vida o caminho ou as informações para nos guiar para um caminho mais leve? Existe inclusive uma reflexão que eu sempre faço sobre a palavra inteligência. Inteligência vem de interelegere, escolher dentre. E é o máximo de inteligência escolher dentre tudo aquilo que a sociedade sugere que nós sejamos, quem somos realmente nós. Isso é um elemento fundamental, eu acho, para que a gente possa resistir a toda essa pressão do meio. Trabalhar para que as minhas experiências sejam baseadas nas minhas ideias, nas minhas reflexões, na minha visão de mundo, segundo a experiência de vida que eu tenho, e evitar que as nossas ideias sejam todas emprestadas. Tá? Nós trabalhamos hoje, sobretudo, com ideias emprestadas, que não partiram de uma reflexão própria. E com isso nós vamos nos desqualificando como seres humanos. É uma coisa engraçada, porque a inteligência artificial avança e a inteligência natural retrocede. Você deve ter ouvido falar que houve Sim. uma pesquisa que mostrou que essa é a primeira geração, desde que se começou a mensurar isso, é a primeira geração que o QI dos filhos é inferior ao dos pais. Ou seja, imagina você, a tecnologia está aumentando e o homem está retrocedendo. Isso é bem curioso. Muito sério isso, Sério. muito sério. A inteligência artificial é uma grande preocupação de muitos, né? Existe um medo de como as inteligências que estão por trás disso, mas por outro lado, as crianças estão com QI menor, até porque não desenvolvem, né, a criatividade da forma como deveria. Todas as crianças têm um celular, têm um jogo, e muitos pais, muitos de nós, achamos muito confortável, né? Coloca o celular na mão da criança para o joguinho e, evidentemente, não vai desenvolvendo o que é importante para que possam evoluir. Seria uma interpretação mais ou menos assim? Sim, com certeza.
né? Não desenvolve, às vezes, capacidades básicas de lidar com a frustração, capacidades de convivência, de adaptação, que também é uma capacidade muito importante, vão ficando despreparadas para a vida. É curioso que nós achamos que nós evoluímos muito com o passar do tempo, só que nós confundimos um pouco a evolução das coisas com a evolução humana. Se nós pegarmos o homem romano, que conduz uma biga, e o homem moderno que conduz um avião a jato, o que evoluiu foi a máquina, não necessariamente o homem. Talvez aquele que conduzia a biga fosse um homem mais equilibrado, com mais autocontrole, com uma capacidade maior de resistir às frustrações da vida. Ou seja, nós deixamos o desenvolvimento humano para trás, como se ele não fosse importante, e desenvolvemos coisas. E aí realmente começa a ficar perigoso o uso dessas coisas em mãos tão infantis, tão pouco desenvolvidas do ponto de vista de caráter, de personalidade. Entendi, entendi. De uma forma, talvez, não sei se a palavra ideal seria clara ou prática, o que é que a senhora nos sugere, como nós podemos nos alimentar de, de uma forma que possamos entender a filosofia enquanto esse caminho para que possamos escolher e aonde queremos chegar? Lendo livros, assistindo filmes, participando de estudos. O que a senhora acha que chegaria assim mais fácil para nós, para, para a população em geral, para os Bem, eu curiosos? posso oferecer aquilo que eu tenho. Eu acho muito útil o método como a gente ensina a filosofia. Para quem queira só uma iniciação, em 6 meses você faz um nível básico, para que você aprenda a lidar com as ideias, saiba onde buscar ideias práticas. Por exemplo, trabalhamos muito sobre a escola do estoicismo, que é uma escola que agora está na moda, inclusive, que é eminentemente prática, fala das escolhas, das decisões diante da vida. Então, nós damos a capacidade do homem ter uma noção do conjunto de ideias que estão à sua disposição, das vidas que podem ser utilizadas como referencial e aprender a estabelecer reflexões próprias, tá? Mais vida Entendi, interior, mais capacidade de refletir por si mesmo. entendi. A Nova Acrópole disponibiliza cursos, aulas, tem um site que as pessoas podem entrar e lá podem encontrar esses caminhos. O curso de filosofia, que é a nossa atividade fundamental, ele não existe online. Tá, Ele é apenas presencial, tá, tá? Mas é apenas uma aula por semana, ou tá. seja, não é nada que ocupe tanto tempo das pessoas, e é uma formação sensacional para que a gente possa sentir as rédeas da vida nas nossas mãos, Entendi, começar a tomar o controle da nossa vida. entendi. Mas a Nova Acrópole tem uma plataforma que é super. Temos uma plataforma, temos inclusive um canal do YouTube com uma quantidade muito grande de palestras, mais de 800 palestras gratuitas. Temos um canal de streaming, que é o Acrópole Play. Já temos muita coisa na A Acrópole internet. Play. Então, é um caminho que as pessoas podem utilizar Sim, para se familiarizar e se alimentar e poder conduzir, chegar um caminho mais produtivo. Então, pode ser como a senhora falou, eu ofereço aquilo que tenho. Então, está disponibilizado para todo mundo no YouTube ou na plataforma acesso a essas informações, sim, não é isso? com certeza. Professora, agora eu queria falar de Helena Blavatsky, né? O, por que Helena Blavatsky? O que foi que inspirou a senhora a escrever um texto para o teatro sobre ela? Em primeiro lugar, a Helena Blavatsky é uma figura que é uma amante ardorosa da verdade. Eu costumo dizer nas minhas palestras que hoje nós não amamos muito a verdade. Nós preferimos a nossa versão dos fatos. Preferimos uma versão que me favoreça do que a verdade. Ou seja, vamos nos afastando e criando uma bolha de uma fantasia pessoal. Verdade. O fato de um ser humano querer ver as coisas como são já é uma virtude muito grande. Ela foi uma grande buscadora da verdade. Extremamente idealista, uma mulher no século XIX, viajando sozinha pelo mundo afora. E o que ela faz é de uma utilidade para quem quer estudar um pouco das tradições orientais, por exemplo, porque ela faz um estudo comparativo de tradições dos 4 cantos do mundo. Helena Blavatsky esteve desde o Canadá até o Japão, tá? E No faz século XIX. no século XIX, com os meios de transporte que havia até lá, e ela consegue fazer um estudo comparativo que é maravilhoso,
Ou seja, isso me dá acesso a uma quantidade de informações que eu sozinha teria muita dificuldade de reunir. Ela dá para a gente um buquê, ela mesma dizia que do buquê que ela oferecia, dela era só o laço de fita. As flores ela tinha saído recolhendo pela humanidade afora. Entendi. Né? Então, ela dá para a gente uma possibilidade de ter acesso a um conjunto de informações que é um salto qualitativo. A gente viaja junto com ela pelo mundo afora. Entendi, entendi. Professora, e por que a voz do silêncio? Na verdade, a ideia da peça era fazermos o último dia de vida de Helena Blavatsky, onde ela falava daquilo que foi mais importante na sua vida, sua essência. Então nós pensamos em fazer aí um jogo de palavras com o nome do livro, que é A Voz do Silêncio. É como se fosse a voz do falador silencioso, da alma dela, que estaria se abrindo ali naquele último dia de vida. Tá? Entendi, Então, na peça, a voz do silêncio é a voz dela. entendi, entendi. Porque as pessoas ficam, às vezes, falando, o silêncio tem voz? Eu disse, olha, vamos, vamos ficar atento, porque o silêncio fala, Com né? certeza. Quando nós calamos um pouco nosso tumulto de pensamentos, começamos a ouvir a nossa voz interna. Quem somos, quais são os nossos verdadeiros sentimentos, quais são as nossas verdadeiras reflexões sobre o mundo. Começamos a sondar esse mundo mais profundo nosso, mais interior, que Entendi, fala de uma maneira silenciosa. Ele não grita nos nossos ouvidos como a mente faz. Ele fala entendi. de maneira sutil e silenciosa. É, E é preciso se aproximar dele para ouvi-lo. é um exercício, né, professora? É, silenciar a nossa mente hoje com tanta informação. É um exercício. É um exercício fundamental que exige uma disciplina, uma perseverança, uma constância enorme. Mas é fundamental, senão ficamos mergulhados no meio desse tumulto e não conseguimos refletir, não conseguimos estar de corpo e mente juntos nos lugares onde estamos, estamos sempre divididos, dispersos. É fundamental que a gente aprenda a ter uma certa abordagem da nossa mente para segurá-la quando a gente quiser. Entendi, Conseguir produzir um pouco de silêncio, até para que a gente tenha um pouco de paz. Tá? Senão ela nos enlouquece. entendi. Agora, para a senhora, como foi adaptar isso para o teatro? É, essa sua experiência, como, porque na verdade é uma adaptação, né? Trazer um texto é, para um texto falado, né? Que é o teatro. Essa sua experiência, isso vem há muito tempo. Como foi para a senhora adaptar o livro a um texto para o teatro? Na verdade, não é uma adaptação do livro. Não, né? Não. O que eu fiz foi um levantamento da vida de Helena Blavatsky inteiro. Eu escrevi esse roteiro, não me baseei em nenhum texto prévio. Ah, Tá? Como eu tinha um conhecimento bastante bom da vida dela, o diretor Luiz Antônio Rocha e a atriz Beth Zalkman me procuraram e me sugeriram fazer esse roteiro, esse texto. Tá? Então eu reuni todos os livros que tinha e comecei a pegar os elementos mais importantes da vida dela e escrever um texto. O que eu fiz foi escrever, criar um texto a senhora criou o contando texto, isso, do zero. Criei um entendi, texto contando os fatos mais importantes da vida dela e as coisas mais importantes que ela buscava na sua vida. Portanto, é como se fosse uma confissão, uma abertura de alma. Ela entendi, revela a sua vida no último dia de vida. entendi. É possível perguntar à senhora as mensagens, mas qual, qual a mensagem, ou uma das mensagens que as pessoas podem esperar assistindo essa peça? Helena Blavatsky era uma grande buscadora da unidade, da união. Tá? E ela dizia que buscar a união é uma forma de retornarmos para Deus. Tá? Inclusive, quando ela morre, a última frase que escreve: mantenham a união. Tá? Então, é um dos elementos fortes que pode, entre outros, né, um dos elementos fortes que pode ser captado na peça. Ela trabalhava em prol dessa harmonia, dessa união entre os homens. Tá? E é o Entendi, último pedido que ela deixa escrito. entendi. Eu estou escrevendo aqui porque eu sou do papel, viu, professora? Então, eu estou diante de uma professora, eu estou anotando porque são coisas assim muito importantes. Então, uma das mensagens mais importantes que nesse mergulho que as pessoas estão fazendo e irão fazer assistindo a peça seria trabalhar a união. É isso? Eu entendi bem? Isso, sim. Aí quando a senhora fala da união,
Que união exatamente? A união familiar, a união com o mundo, a união você com você mesmo. Como é isso, a É a senhora? união da humanidade, Da humanidade, sobretudo, né? né? A ideia da humanidade se reconhecer como uma única família. Na Índia, eles utilizam um exemplo que eu acho muito bonito, que é o exemplo do Sutratma. Imagine que nós temos um colar de contas. Cada uma dessas continhas é um ser humano. Uhum. Num determinado momento, ele cansa de estar só olhando para a sua aparência e começa a querer buscar a sua essência. Mas quando ele olha para dentro de si, como ele não sabe reconhecer outra coisa a não ser acrílico, que é o material do qual ele é feito, ele não reconhece o que passa por dentro dele. Só sente aquele vazio interior. Depois de muito tempo, ele aprende a reconhecer que passa um pedacinho de prata por dentro dele. E aí ele acha, encontrei a minha essência, fica muito feliz. Mas o grande salto é quando ele percebe que esse pedacinho de prata é só um episódio de um fio que passa por dentro de todas as outras contas de colar que existem. Ou seja, em essência, somos um. Entendi. Então, a busca de remontar o universo, de voltar para a casa do Pai, de encontrarmos esse encaixe perfeito, onde realizamos a unidade no mundo da multiplicidade. Esse é o destino dos seres, voltar à unidade de onde partimos. Muito bom, muito bom. É, a peça, ela, por onde passa, tem sido um sucesso, né? É inacreditável o que tem acontecido. A senhora acha que isso se deve, talvez, à fome que existe hoje, da nossa fome de buscar, né, caminhos para sabermos aonde a gente quer chegar? A peça leva as pessoas a refletirem. Imagino, eu não assisti ainda, terei o prazer de assistir, mas é incrível como tem pessoas que assistem uma vez, assistem a segunda vez, assistem a terceira vez e fala para os outros, e aquela propaganda de boca a boca que é mais forte, é impressionante. Eu liguei para uma amiga na Bahia, liguei para outra em São Paulo, eu disse, gente, o que é que está acontecendo? O que é que essa peça traz para as pessoas? Será que nós estamos sedentos dessa mudança? Como é que a senhora vê isso, professora? É interessante porque as pessoas vêm totalmente mergulhadas na banalidade, né? No banal, no cotidiano, no superficial. De repente elas se sentam num teatro e abre-se uma cena de um outro tempo, do século XIX. Eles estão diante de um ser humano profundamente espiritualista, com uma consciência elevada, e são levados a dialogar com esse personagem por uma hora. De uma certa maneira, o que acontece em todo o teatro é uma troca, né, entre Sim, plateia e o ator. Então, eles são levados a dialogar com um ser que mantém a consciência lá no ponto mais alto. E é como se eles fossem puxados para ver o mundo a partir desse nível. Isso é uma experiência que na nossa vida cotidiana não é comum. A troca do banal pelo sagrado. Tá? Nós vivemos uma vida muito horizontal. Tá? Então, por uma hora, eles vivem uma imersão num mundo altamente espiritualizado, com um nível de consciência muito elevado. Isso é uma experiência, uma vivência, como se sim, dizia do teatro grego, né, que equivalia a uma vivência. entendi, entendi. Porque é impressionante. Todas as pessoas que assistem, né, Helena, saem impactados, né? Eu conversando, inclusive, com um amigo meu, ele fez, rapaz, eu assisti no penúltimo dia. E porque eu não sabia que era o penúltimo dia, queria voltar, porque ela me levou a refletir sobre coisas que há muito tempo eu não passava nem por minha cabeça, e descobri como a minha vida estava banal. Eu fiquei assim, eu disse, puxa, peça, que texto poderoso, né? Então a senhora, diante disso, né, na verdade, dessa realidade que a gente está vendo, dessa aceitação do texto que a senhora escreveu, a peça, a atriz é fantástica, a direção é maravilhosa. Dá para perceber, ou a senhora sente que nós estamos famintos, que existe uma parte da população desse mundo, vamos falar do Brasil, que está faminta para trilhar esse caminho do autoconhecimento, né? Na Sim, verdade. com certeza. Acredito que hoje há muitos grávidos de filosofia. Ah, grávida de Muitas filosofia. pessoas que estão nesse limiar e querendo realmente encontrar um sentido.
numa angústia existencial de perceber que o simples método de vida que a nossa cultura nos oferece não é suficiente, não preenche as necessidades da nossa alma. Vivemos com um vazio que não se preenche com nada. Nós temos muitas pessoas nesse limiar. Entendi. Então, às vezes, um toque faz com que elas percebam, poxa, isso é filosofia? Às vezes não sabiam que isso é filosofia. Uma forma de levá-las a esse ponto que tem que ser preenchido. Leva, provoca a reflexão, né, professora? Uhum. E é meio que ele conduzia uma viagem de volta para si mesmo, Isso, né? exatamente. Uma viagem de volta para si mesmo. Eu acho isso incrível. E chega a ser algo, filosofia saúde, então. Com certeza. É uma maneira de ter saúde nos planos mais sutis das emoções, do pensamento, ou seja, organizar o nosso plano psicológico de uma maneira mais equilibrada, mais sadia. E todos nós necessitamos de identidade, daquilo que as tradições antigas chamavam de nome interno, saber quem somos e o que viemos fazer no mundo. Isso é fundamental. Professora, isso é fundamental e muito importante. O que viemos fazer e quem somos. Na verdade, saber quem nós somos, eu acho que é o grande lance da vida, né? Esse conhecimento de quem nós realmente somos. E que bom que a filosofia pode nos ajudar a isso, né? Então, enfim, quanto ao... Parabéns por muita coisa, mas parabéns pelo texto, parabéns pela escolha da atriz, a direção. É incrível o que eu tenho ouvido falar. E também a senhora está lançando 2 livros, não Sim. é? Que fazem parte de uma coleção, Eu né? tenho 2 livros que são da coleção Simbolismos, da editora Hanoi, e um deles eu falo a respeito do simbolismo da Divina Comédia de Dante, que às vezes lemos a Divina Comédia e entendemos como historinha, mas não entendemos aonde aquilo nos remete, qual é o simbolismo daquelas coisas que são escritas ali. Então, eu escrevi um livro só explicando o simbolismo da Divina Comédia, para que a pessoa possa entender aquele recado que é dado por Dante. Que são muitos símbolos, né? Muito, muito. Ele é Muito. recheado de símbolos. E também sobre a flauta mágica de Mozart. Eu fiz também uma interpretação para que alguém ouvindo essa peça musical que é maravilhosa, né, possa entender o que está sendo sugerido ali. Todos aqueles símbolos que desfilam pelo palco. Entendi. O que nós poderíamos, apesar de que a senhora já falou sobre isso, mas o que as pessoas podem esperar mergulhando nesses 2 livros? Qual a experiência que nós poderemos viver? Eles não, nós poderemos viver. É ter uma clareza maior sobre os símbolos que são usados nesses livros? Seria isso? É perceber que normalmente todos os mitos estão falando da nossa história, da maneira como podemos superar as adversidades, como podemos ter a disciplina necessária para chegar do outro lado, para sairmos maiores do que entramos em todas as dificuldades. Os mitos sempre estão contando a história do homem, né? Ou seja, de todos os percalços que ele encontra no caminho até se realizar como ser humano. Qualquer um deles vai nos dar um conselho sobre como prosseguir nessa viagem. Tá? De Entendi. qualquer tradição, os mitos clássicos, todos eles têm um recado para dar. E esses 2 não são exceções. Eles são altamente simbólicos, tá? E têm aí uma orientação muito interessante para a vida. Que bom. É o que precisamos, né, professora? Orientação para a vida. Então, Helena Blavatsky é um sucesso, parabéns. Os livros com certeza serão, né? Mas, claro que a senhora falou sobre a nova Acrópole, né? A senhora está lá há 34 anos, não é isso? Exato. 34 anos não são 34 dias, né? Mas é disso tudo que eu acho brilhante, professora. Essa capacidade que a senhora, que a nova, toda a nova Acrópole, mas eu estou com a senhora aqui, então esse talento de chegar, levar a filosofia para as pessoas de uma forma tão simples, é impressionante. Às vezes eu vendo, né, o seu trabalho, eu penso em pessoas, eu disse,
Eu disse, ó, tal pessoa, aquela pessoa que trabalha comigo vai entender essa linguagem, né? Aquela pessoa, aquele intelectual vai entender a sua linguagem. Então, como foi, como é, né, que que a senhora conseguiu traduzir e trazer para a gente a filosofia de uma forma tão simples? Era um objetivo ou foi algo que foi amadurecendo com o tempo e chegou aonde chegou nesse momento? Porque a senhora tem alimentado muita gente, é muita gente. E as pessoas sempre falam isso, é inacreditável. Ela quebrou uma barreira, ela fez ver que eu não preciso ser intelectual, que eu posso entender e tem me ajudado, tem servido de direção para chegar, né, a um momento de vida melhor. Era um objetivo, isso a senhora foi construído com o tempo, ou apenas a senhora é a Lúcia Helena que fala dessa forma e da forma como interpreta, leva para as pessoas de uma forma simples? Atribui-se a Leonardo da Vinci, não sei se é autêntico, uma frase que diz: a simplicidade é o maior requinte. A verdade Sim, é o que há de mais delicado, mais complexo, é trazer as coisas para o seu coração, para a sua essência. sim. Recordo que muitos anos atrás eu estava distribuindo uns folhetos da nossa programação em Nova Acrópole e veio um garotinho, devia ter uns 7 anos, deveria ter uns 7 anos, porque ainda estava soletrando para ler. Ele 7 pegou anos. isso, pegou aquele folhetinho, Sofia, filosofia. Aí ele virou para mim: tio, o que é filosofia? Aí foi uma experiência muito interessante para mim, que eu percebi que se a gente tem o conteúdo, tem a essência de algo, você consegue embalar conforme o freguês. Ou seja, você Sim, consegue apresentá-lo para uma criança de 5 anos, pode apresentá-lo para um ancião, para uma pessoa bem simples, para uma pessoa um pouco mais intelectualizada. Ou seja, se a gente detém o conteúdo das coisas, você pode dizê-la de tantas formas quantas sejam necessárias. Tá? Essa experiência eu gravei e eu achei muito interessante, muito. de ajoelhar e ter que explicar para aquele menino, dentro dos símbolos que ele tinha, dentro da vida dele, o que é filosofia. E ele entendeu e ficou muito satisfeito. Entendi. E eu cheguei a essa conclusão: bom, qualquer coisa que eu realmente saiba, eu tenho que ter condições de explicar para uma criança de 5 anos, de uma maneira que seja compreensível para ela. Porque se eu não sou capaz de fazer isso, significa que eu não entendi. Quem Entendi. entende, quem toma o coração de uma coisa, é capaz de embalá-la conforme a circunstância e a necessidade. E a ideia não é omitir nada, a ideia é compartilhar. A ideia é que o máximo de pessoas possam lançar mão desse conhecimento, como eu lancei, com a mesma utilidade que ele teve na minha vida. Então a ideia é revelar, é trazer para as pessoas, para que elas possam, inclusive, desenvolver esse hábito de filosofar por elas mesmas. Tá? Entendi. Que possam desenvolver essa capacidade, essa iniciativa de filosofar sobre a sua vida. Entendi. A senhora falou algo que eu acho fantástico, né? Se a gente tem consciência, se a gente conhece profundamente, embalar e levar da forma adequada e de uma forma simples, chega às pessoas. Chega às pessoas e tem resultado, e tem chegado, viu, professora? Vivemos hoje nesse mundo cheio de informações e acho que tem havido a gravidez filosófica, ela é uma realidade. E é muito bom, porque essa gravidez, como a senhora falou, é o que pode conduzir cada ser humano a ser melhor, a se encontrar, fazer a viagem de volta para si mesmo e, consequentemente, o mundo ser melhor, né? Construir um mundo melhor. Com certeza. Dentro de Nova Acrópole, nós aprendemos algo que é: se eu não conseguir passar uma ideia com clareza, se uma pessoa ficou com dúvida, eu não fui competente. O problema é meu. Um bom professor tem que tornar tudo plausível e compreensível por aquele que ouve. Se ele não Fantástico. entendeu, não é responsabilidade dele, foi incompetência da minha parte. É, muita... é um trabalho muito consciente, né, professora? Sim. Consciente do propósito, né? Que... Fantástico, fantástico. Eu gostaria de pedir à senhora
aqui como aluno e como admirador do seu trabalho e para as pessoas que estão nos ouvindo, que a senhora deixasse uma mensagem, né? Para que possa servir de luz, para que nós possamos trilhar o caminho do autoconhecimento e que nós possamos, assim, contribuir para a nossa vida e para um mundo melhor. Sim. O que eu aconselharia as pessoas é tomarem mais cuidado com o tempo. Na Grécia havia uma concepção do tempo, dentro da cronologia da criação dos deuses do Olimpo. Primeiro nós temos o caos, tá? Depois nós temos o Cronos, tá? Temos Urano, Caos, Cronos e Zeus. Tá? Cronos, o nome dele representa o tempo. Daí vem cronologias, etc. E depois a superação de Cronos é Zeus, que trabalha com a eternidade, o Olimpo. Só que o tempo para os gregos não era simplesmente tempo de relógio, como nós mensuramos. Tempo para eles era medido por deslocamentos em direção ao ideal humano. Então, se eu hoje encontro uma pessoa com um perfil psicológico X, onde ela tem tais defeitos, tais facilidades, e daqui a 10 anos eu a reencontro e ela tem esse mesmo perfil, essas mesmas dificuldades, não passou tempo por ela. Tá? Simplesmente a natureza executou modificações no seu corpo, mas internamente ela está paralisada. O verdadeiro tempo, o tempo real, é medido por avanços em direção ao ideal humano, que é a plenitude da condição humana, o máximo de valores, virtudes, sabedoria que a gente possa chegar a ter. Então, que essa é a missão fundamental da vida e que para isso a gente se preocupa em gerar tempo real, porque o tempo de relógio passa muito rápido. Que a gente não adie muito o momento de começar a levar a nossa vida a sério, de começar a gerar um tempo interno verdadeiro, um deslocamento, de tal maneira que a gente sinta que hoje eu sou realmente mais consciente, mais maduro, mais humano do que eu era no passado. Que a gente não adie esse momento, porque é muito fugaz a passagem do tempo, muito fugaz e muito rápida. Tá? Então, a gente leve a sério a tarefa de construir a nós mesmos. Poxa, professora, muito obrigado. É realmente um grande prazer estar com a senhora. Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas já estamos aqui há um bom tempo. Então, eu agradeço muito, né, o privilégio de estar batendo esse papo com a senhora e que possamos, de alguma forma, estar levando mensagens que possam servir de luz para que as pessoas possam se alimentar do que vale a pena, né? E cuidar do tempo, né? Precisamos cuidar do nosso tempo, porque a senhora tem toda a razão. O tempo que é medido pelo relógio tem passado muito rápido, muito rápido. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, Gilmar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, senhora. Em tempos de relógio não se passou mais de 1 minuto. Mas em tempos de consciência, foi o suficiente para se estabelecer um umbral demarcando o início de uma nova vida, a qual eu sempre aguardara, dotada de sentido. E eu sabia que a partir daquele momento, até o fim dos meus dias, ou quando os meus dias recomeçassem numa outra dimensão, que por agora eu ignoro, eu sabia.